Olá, gente, tudo bem? Eu estou aqui com o Guilherme. Guilherme é o criador do desafio 300 dias de leitura da Bíblia em ordem cronológica. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Wesley. Pois é, Prazer eu estar quero aqui saber. com vocês. Ah, que bom. Eu quero saber como é que surgiu esse desafio. Você é de Curitiba, da Igreja Batista de Curitiba, é isso? Isso, eu sou membro da primeira Igreja Batista de Curitiba e esse desafio surgiu alguns anos atrás, quando eu fui confrontado e desafiado por um membro da célula que eu frequentava, quando eu não tinha feito nenhuma vez a leitura da Bíblia dentro de um ano ou num plano completo, né? Então, naquele ano, a gente decidiu que ia cumprir essa pendência espiritual. E ao longo desses últimos anos, a gente vem trabalhando nessa divulgação e nesse desafio. Aí, a partir daquele ano que eu fui desafiado, eu coloquei aquilo ali como uma meta pessoal e ministerial também, de que eu iria ler a Bíblia todos os anos, né? E aí isso vem se cumprindo para a honra e glória do Senhor. A gente tem conseguido estimular outros irmãos, outras pessoas a participarem do desafio. Mas, basicamente, a gente chegou aí nesse modelo de leitura em 300 dias para que a gente possa caminhar junto com a igreja e junto com as nossas células aqui durante o ano, onde a gente tem as atividades ministeriais aqui na PIB de Curitiba. As nossas atividades, elas começam ali no finalzinho de janeiro e vão ali até meados de dezembro, oficialmente, né? Então, a ideia de lançar o desafio em 300 dias foi para que a gente conseguisse encaixar nesse período e fazer com que as pessoas que estão caminhando com a gente também, de alguma forma, participassem da leitura da Bíblia. Nossa, eu acho muito incrível, porque eu comecei o ano passado e todo mundo começa normalmente no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro, né? E aí, Uhum. então, você não pode falhar de jeito nenhum. E normalmente a gente faz muita procrastinação e quando você não está seguindo, você está vendo que as pessoas estão seguindo, você meio que para. Aí, de repente, eu estava lá no ano passado, né? Já no meio de janeiro, lá, já frustrado, porque eu não tinha começado a leitura mais uma vez, puxa, mais uma vez. E aí, de repente, eu encontrei lá na YouVersion o plano de leitura em 300 dias. Falei, cara, eu vou começar aqui dia 1º de fevereiro e vou terminar dia 27 de novembro. Muito bom, porque ainda dá um tempo assim, para eu dar uma respirada ainda, né? Se caso eu não der conta de fazer, eu ainda estendo até dezembro ali, mas eu termino. E foi isso que eu fiz. E aí, instintivamente, eu comecei a desafiar um monte de gente. Então, eu tenho lá o meu perfil no YouVersion e fui marcando todo mundo ali. Cheguei o pessoal dos grupos de WhatsApp. Ó, gente, vou começar a leitura, vamos embora, vamos embora. A gente fez um grupo com 85, foi, se não me engano, 85 pessoas. E essas 85 a gente terminou no final da leitura com 55. Ao longo do desafio, as pessoas, algumas deixaram, mas, puxa, 55 pessoas terminaram a leitura, foi muito bom. E aí, esse ano, no final do ano passado, eu desafiei a Igreja Presbiteriana Primícias, aqui de Goiânia, da qual eu sou membro, e agora sou obreiro, né? Terminei teologia e fui agora aceito como da equipe pastoral, como obreiro da igreja. Eu desafiei e o conselho da igreja, junto com o pastor da igreja, o pastor DJ, falaram assim: nós vamos começar, Wesley, contigo essa leitura. E agora o pessoal está firme, montamos uma comunidade, porque nem todo mundo gosta de grupo, né? Uhum. E comecei a pesquisar ali, aí encontrei você. Eu falei, gente, na YouVersion aqui, deixa eu ver quem que é esse pessoal aqui do Ministério de Homens. Tem um cara aqui chamado Guilherme aqui. Não, eu olhei lá, tinha um WhatsApp, né? Eu pensei, deve ser o WhatsApp da igreja, será? Aí você falou, oi, sou eu aqui, o Guilherme. Eu falei, caramba, vamos conversar aí. Eu conheci você hoje e estou Uhum. assim, impressionado como é que Deus faz a obra dele, né? Porque eu não conhecia nada sobre você, eu só aceitei e vi que o desafio é um desafio que é de todo mundo tem essa dificuldade de começar a leitura da Bíblia. E vocês Sim. pensaram um negócio muito bem bolado, né? Sim. E sabe o que é interessante, Wesley? Que no ano passado eu fiz a publicação desse plano no YouVersion com o intuito de angariar e desafiar os nossos homens aqui da PIB de Curitiba também a fazerem essa leitura junto com a gente. Então, por isso que tem lá, se você olhar até dentro do aplicativo YouVersion, tem Bíblia em 300 dias, que é uma marca que a gente criou ali para ficar bonito, né, para ficar bem apresentável, mas junto tem o logo do Legacy, que é o nosso ministério de homens aqui.
E esse ano, de novo, a gente está lançando de novo o desafio, o pessoal tem entrado no grupo, e a intenção é que a gente faça com que esses irmãos, além de caminhar juntos semanalmente durante o ano, possam fazer a leitura da Bíblia também. Isso que você falou essa frustração de não terminar é algo que eu percebia ao longo das tentativas de puxar o pessoal para fazer a leitura, e foi esse o objetivo, justamente, de fazer um pouquinho mais curta a leitura. E sabe o que é interessante, Wesley? Se você for estudar o plano de leitura antes de fazer, você der uma olhada nele com detalhes, você vai perceber que praticamente a mesma quantidade de leitura que você tem de capítulos, né, da Bíblia em 300 dias é o que tem nos 365. Uau. Porque nos 365, quando você vai olhar lá, tem dia de leitura livre, tem dia de folga, tem dia com leituras aleatórias, e esses dias não estão no nosso plano. Então foi ajustado de maneira intencional mesmo, para que a gente pudesse não ficar sobrecarregado, vamos dizer assim, ter uma leitura agradável por dia, mas ao mesmo tempo a gente tem a folga para, se você tiver um imprevisto, alguma dificuldade, por algum motivo atrasar a tua leitura, você ainda assim, em dezembro, você tem lá aqueles 30 dias finais lá para dar uma acelerada ali e conseguir concluir a tua leitura bíblica dentro do ano que está sendo feita, né? Uhum. Eu achei interessante, Guilherme, sabe o que é? Assim, o pessoal me perguntava, Wesley, a leitura da Bíblia é em ordem cronológica, mas por que não começa em Gênesis, começa lá no Novo Testamento? E aí eu instintivamente respondi o que vocês estão colocando lá. Depois eu fui ver no matéria de vocês explicam exatamente o porquê. Eu queria que você falasse agora o porquê de começar no Novo Testamento e não no Antigo Testamento. Então, dentro dos vários anos que a gente vem fazendo essa leitura também, outra informação que eu coletei das pessoas e percebi quando elas começavam pelo Velho Testamento, elas desistiam mais. Principalmente quem não está acostumado a ler, e quem é crente há menos tempo, ou está chegando agora, ou nunca leu a Bíblia, quando chega nos livros da lei, ali é uma leitura muito pesada, né? Então, a ideia é que comecemos por evangelhos, por Jesus, histórias, milagres, quem nós queremos se tornar, e aí a gente continua fazendo ela até o final do Novo Testamento, e depois é que vai para o Antigo Testamento. Justamente para facilitar a leitura, para quem está chegando agora, ter aquela motivação de falar, nossa, olha o que Jesus fez, olha como é que ele atuava, o que ele fazia, como é que ele respondia, né? Exatamente. E eu acho muito bom começar no Novo Testamento, justamente porque a gente começa com o centro de todas as Escrituras, né, que é Jesus Cristo. Exato. Então, as Escrituras elas nos apontam a Cristo. Ele é o autor, né? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, assim, a leitura ela passa a ser cristológica, quando você começa a partir do Novo Testamento. Então, é importante porque tem muita gente que ainda tem Jesus dentro de um sistema religioso, né? Mas ainda não teve o contato, essa experiência pessoal, né, com o próprio Senhor e Salvador da sua vida, né? E quando ela começa a ler, a escutar, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração a fé salvífica, para que ela possa não apenas entender quem é Jesus, mas saber quem ele é e saber que ele é uma pessoa que está viva e que está disponível para ter relacionamento com ela. E aí a Bíblia começa a fazer a transformação no coração das pessoas. Então, foi muito bem pensado isso mesmo, começar no Novo Testamento por isso tudo. Glória a Deus. Que bom que está fazendo sentido para mais gente. Exatamente. Bom, o desafio é muito grande e a gente acaba fazendo exatamente isso, esse tipo de abordagem, né? Parece que é uma abordagem um pouco de marketing de conteúdo, cheio de gatilhos, né? Mas a gente tem que usar aquilo que a gente sabe fazer, né? Se a gente é do marketing digital, o pessoal vai lá e faz um negócio bem bolado, mas
não adianta nada se o Espírito Santo não estiver tocando no coração das pessoas. Isso eu já percebi, né? Quem convida, na verdade, as pessoas para poderem conhecer a Deus através da palavra dele, porque se você não tem outra forma de você... Aliás, existe a revelação natural, né? Através da natureza, a gente consegue ver que existe um Criador, mas Deus se revela através da natureza, das suas escrituras, né? Ele se revela através da Bíblia, e ele nos convida a isso, é o Espírito Santo. Então, o máximo que a gente pode fazer é isso, é fazer uma boa comunicação, mas o restante é o quê? É muita oração, né? E pedir para que Deus use a gente nesse sentido. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas vêm e aceitam um desafio, porque eu sei que não é só uma estratégia ali de comunicação que eu utilizei, eu sei que o Espírito Santo está trabalhando ali nos corações das pessoas. Sim, e é interessante isso também, né? A gente começou lá atrás, o primeiro desafio que eu fiz, a gente estava em 10 pessoas, né? Nem era em 300 dias ainda, era esse plano aí de leitura cronológica, mas aí ao longo do tempo a gente foi caminhando, percebendo as dificuldades e ajustando, até que chegou nesse formato e tem alguns anos que isso tem funcionado bem. O nível de engajamento das pessoas tem aumentado, cada vez mais gente está terminando a leitura, né, que era uma dificuldade antes, o pessoal começava e não terminava. E hoje, para você ter uma ideia, Wesley, a gente tem aqui na comunidade, no grupo de WhatsApp, que a gente renova ali a cada ano, mas a gente está com 768 pessoas dentro do grupo hoje. E gente do ano passado que vai continuar, que não decidiu ainda ali e tal, mas tem gente nova chegando, né? E a ideia é que a gente vai estimulando essas pessoas ao longo aí de 2026 para que eles possam cumprir esse desafio junto com a gente. Sabe uma coisa que é interessante? Eu já recebi alguns questionamentos assim de alguns irmãos de falar assim: ô Guilherme, mas por que desafio de leitura? Não tem que ser um desafio tem que ser um prazer, um plano de leitura da palavra e tal. Eu falei assim, meu irmão, qual foi o plano que você fez que você nunca teve um problema, uma dificuldade para terminar? Por isso é um desafio. O desafio, na verdade, é você manter a constância, é você fazer a leitura diária, sem avançar antes da hora e sem deixar atrasar. Né? Às vezes eu vejo o pessoal fala assim, não, eu vou ter que viajar amanhã e eu já vou ler hoje. Tá bom, irmão, você pode fazer isso, não é pecado, não está errado fazer isso. Mas entenda que o propósito dos 300 dias não é esse. O propósito é que você tenha uma leitura diária. Você vai entrar lá e vai fazer a leitura. Se você tiver tempo de meditar, de fazer anotação, excelente. Se não tiver, não tem problema, porque o propósito do plano é fazer a leitura. Ah, mas eu não consigo ler porque eu tenho dificuldade. Então escute. Coloque no áudio, no YouVersion. Esse é um dos motivos pelo qual nós cadastramos no YouVersion. Porque você tem recurso de áudio e você já tem o plano organizado. Você não precisa ficar caçando textos. Né? Quando a gente fazia a leitura com planilha... Nas versões que você quer, né? Na versão que você gosta melhor, né? Para poder... Você escolhe a linguagem ali e tudo mais, né? Quando a gente fazia na planilha, o que o pessoal tinha que fazer? Era mais desafio ainda. Porque você tinha que ir lá na planilha. Né? Tinha que ir lá na planilha e olhar lá, Mateus 1. Aí você vai lá na tua Bíblia, Mateus 1. Volta na planilha, Lucas 1. Vai na Bíblia. Vai dando check, né? Vai dando check. E aí ali você gasta mais tempo, naturalmente. É bom fazer isso? É excelente. Se a pessoa tiver disponibilidade, disposição de fazer isso, eu sempre recomendo também fazer na Bíblia impressa. Mas o recurso tecnológico ele vem para nos ajudar. E a gente está aqui para usar ele da melhor maneira. Né? Exatamente. E eu utilizei. Eu te digo que, assim, as últimas vezes, eu já li a Bíblia 5 vezes, agora eu vou para a 6ª vez, né? E as 5 vezes que eu li a Bíblia, todas elas foram através de recurso digital e com áudio. Eu nunca li a Bíblia de outra forma, porque eu tenho muita dificuldade
E olha que eu sou teólogo, né? E eu comecei a ler a Bíblia foi 2 anos antes de ir para o seminário. Em 2015 eu foi pela primeira vez. Então tem pouco tempo, tem 10 anos, né? Então assim, se agora já tem agora 2026, né? Já está aí com 11 anos. Em 11 anos eu li, vou ler agora pela sexta vez. Então assim, é muito difícil até para alguém que é teólogo. Eu fico me cobrando, mas a partir do momento em que eu vi esse plano de leitura, esse desafio de 300 dias, eu vi que, e tendo, né, essa organização de ordem cronológica, eu gostei demais, porque a gente consegue ver os textos dentro do contexto dos vídeos, né? Vem ali aqueles vídeos do Bible Project, né? E daquela outra série de vídeos, você consegue ver, você consegue entender, e você consegue também colocar os textos dentro de uma ordem cronológica, assim, por exemplo, principalmente lá em Reis, né, em Crônicas, em Samuel, ali praticamente são as mesmas histórias, né, mas ali já colocados dentro da ordem correta, né? Isso daí ajuda bastante. Sim. E uma coisa que é interessante também, Wesley, às vezes você está num culto aleatoriamente, está ouvindo um pastor pregar uma mensagem. Quando ele fala de um texto, de um personagem, de algo que aconteceu, você já passou pelo plano de leitura cronológico, automaticamente você lembra que aquilo ali também está em outros textos. Sim. Isso é sensacional. Né? É sensacional, é meio que automático, né? Quando a gente faz leitura livro a livro, a gente acaba não tendo essa visão panorâmica geral da história, né? Então, isso acaba te dando uma vantagem de memorização maior também. É interessante pensar desse jeito. Né? Não, o cérebro nosso, ele organiza completamente o texto bíblico. Né? É impressionante. E olha que eu estudei teologia, né, no seminário presbiteriano, e a gente, lendo a palavra de Deus para estudar e tudo, um texto específico, ou então preparar algum sermão, ou mesmo exegese, você estuda muito texto, você estuda muito os contextos e tudo mais. Mas você lê seguidamente, assim, né, de forma cronológica, organiza demais as narrativas e você consegue, até mesmo, por exemplo, vai falar sobre a história. Falei sobre determinado personagem bíblico lá do Antigo Testamento. Aí você já consegue, tem nesse livro aqui, tem assim, 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 você consegue localizar rapidamente ali, você não precisa ficar buscando, às vezes, né, as marcações ali. Mas por quê? Porque você já está familiarizado. 5 vezes eu estou falando que eu já li, então, a cada vez que você vai lendo, o texto ele vai ficando mais claro. E agora, pela primeira vez, de ordem cronológica, gente organizou completamente a minha estrutura cerebral para poder entender o texto bíblico. Maravilha, glória a Deus por isso. Bom, então eu queria que você, Guilherme, deixasse aí o desafio para todo mundo que está nos escutando aí, né? Para começarmos agora, faltam o quê? Faltam 9 dias, não é isso? 9 dias para começar a leitura da Bíblia, agora dia 1º de fevereiro de 2026 até o dia 27 de novembro de 2026. Qual o desafio que você faz aí para o pessoal, Guilherme? O desafio é começar, né? Eu sempre falo que quando você começa algo sozinho, a tendência de você não ir muito longe é muito alta. A nossa maior vantagem dentro do desafio de 300 dias é não caminhar sozinho, que é uma das recomendações do nosso mestre, nosso Senhor Jesus, que é não ande sozinho. Toda vez que ele mandava alguém em missão, ele mandava no mínimo 2 pessoas. 2 pessoas, Então, o desafio é encontre alguém que já está ou que você possa trazer para o desafio, convide essa pessoa e caminhe junto mesmo, acompanhe, né? Faça a prestação de contas, né? Acompanhe lá dentro do YouVersion, você pode criar o teu plano particular e compartilhar com os teus amigos. Ali você consegue ver quem está lento, quem está atrasado, quem está adiantado, se a pessoa comentou alguma coisa. Tem uns recursos bem interessantes lá no YouVersion que nos ajudam nesse sentido também. Então, o desafio fica, a gente começa dia 1º de fevereiro, vai até dia 27 de novembro, duração de 300 dias, e a gente começa pelo Novo Testamento, tá? Que é uma leitura mais fluida, mais gostosa,
vai ser muito mais fácil de você continuar e manter sua leitura aí nos primeiros meses do que fazer aquela leitura começando lá pelo Antigo Testamento. Se eu não me engano, são 57 dias, né? O Novo Testamento, é isso? Isso, em torno de 60 dias, dá um pouquinho menos. Pois é. Quando de repente te passa, assim, gente, dá uma alegria tão grande, eu falo, puxa vida, aqui, ó, né, em 57, 60 dias aqui, eu terminei o Novo Testamento. Não, agora não vou parar mais, não, né? Agora eu não vou nadar e morrer na praia. Não, e Wesley, dentro do site que a gente fez, já tinha ano passado, a gente está reformulando agora, que é o bibliaem300dias.com.br, a gente tem status de porcentagem de leitura, né? Tudo aquilo que tinha na planilha, que era a primeira versão, a gente levou para dentro do site, lá do aplicativo. Então, quando você chega no final do mês, você já consegue visualizar que você leu ali 10% da Bíblia, por exemplo, né? Eu não lembro agora de cabeça o número exato, mas você chega no final do Novo Testamento, você fala, rapaz, eu já li 20% da Bíblia, 30, 40, e você vai vendo o número crescer. Isso também vai te dando motivação e desejo de continuar fazendo o que tem que ser feito. Puxa vida, que legal. Eu espero que vocês consigam aí completar isso daí, colocar o site em pleno funcionamento, mas vamos continuar, viu? Eu estou com vocês, estamos juntos e quero parabenizar, orar por você, agradecendo a Deus pela sua vida, a vida da sua equipe, da sua igreja, do Ministério de Homens, né, da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E a gente se vê, então, dia 1º de fevereiro, começando mais um desafio 300 dias, tá bom? É isso aí, maravilha. Gente, então é isso mesmo. Um grande abraço e fiquem com Deus.